Boa noite, alegria estarmos juntos aqui. Cada vez mais eu me convenço que Jesus é bom e o diabo não presta. Coisa boa é a gente estar reunido como família de Deus, experimentando disso que a gente só pode viver no corpo de Cristo. Como é bom experimentar da presença de Deus, cada vez mais é apaixonante a gente perceber Jesus no nosso meio aqui, através do seu Espírito Santo. E coisa boa é poder experimentar essa medida coletiva. Eu creio que a gente pode experimentar muitas coisas em Deus, individualmente, fechando a porta do nosso quarto e buscando Ele em secreto, mas eu creio que Deus, na sua infinita sabedoria, Ele reserva partes e experiências que nós só podemos ter como corpo de Cristo, reunidos de uma maneira coletiva. E que bom é que cada encontro que nós nos reunimos, seja aqui no salão, seja numa casa, seja quando estamos juntos em comunhão, que a gente possa experimentar sempre da presença de Deus quando estamos reunidos. Amém? Nós estamos aí então em alguns encontros revisando alguns fundamentos e eu creio que é extremamente importante. Melhorou o som aí? Estão me ouvindo bem aí no fundo? Por favor, se em algum momento eu me esquecer aqui, é um desafio para mim manter o microfone perto, então, por favor, me sinalizem. Mas eu creio que é de suma importância a revisão dos fundamentos, afinal, ao que me parece, a maioria das nossas dificuldades, dos nossos desafios como discípulos de Jesus, normalmente não tem a ver com as coisas mais complexas da palavra de Deus, mas sim porque muitas vezes nós desviamos daquilo que é doutrina elementar, daquilo que é fundamento. Então, nós precisamos cada vez mais avançar, não simplesmente em conhecer mais, mas aquilo que nós já conhecemos, nós realmente vivermos e aplicarmos na nossa vida. Então, quando os irmãos me convidaram para estar aqui hoje, quase que instantaneamente no meu coração, o fundamento que me veio no Espírito foi repartir a respeito de arrependimento. É muito interessante observar que mais ou menos 60 vezes no Novo Testamento a palavra arrependimento ou arrepender-se aparece. Fica evidente para mim, a partir disso, que essa é uma doutrina elementar, como também em Hebreus vai aparecer. Mas vamos começar então vendo algumas vezes que alguns homens da Bíblia começaram o seu ministério público falando a respeito de arrependimento. O primeiro texto que gostaria de que vocês abrissem comigo é de Marcos 1,15. Marcos 1,15 vai registrar o começo do ministério público de Jesus. E Jesus mesmo fala assim: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então aqui nós temos Jesus enfatizando no começo do seu ministério a necessidade, a importância do arrependimento. Mateus 3,2, podemos abrir também, comecinho do Evangelho de Mateus. Agora nós vamos ver João Batista pregando. Mateus capítulo 3, versículo 2. Aqui no meio do seu discurso, na sua pregação, João Batista fala: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Avançamos um pouquinho também para Atos 2:38, um texto muito conhecido. Aqui nós temos Pedro pregando publicamente, pela primeira vez no livro de Atos. Então, depois ali de discorrer de uma maneira muito maravilhosa, inspirada por Deus, as pessoas que estavam ouvindo são tocadas, então elas retornam para Pedro e para os discípulos perguntando o que elas deveriam fazer depois de ter ouvido a pregação do Evangelho e um esclarecimento de quem era aquele Jesus que há poucos dias eles tinham crucificado. Então Pedro responde, um texto muito conhecido por nós, e ele fala assim: arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Fica evidente aqui que o arrependimento ele não é simplesmente uma sugestão, ele não é simplesmente uma exclusividade para alguns, mas que sim há um chamado da parte de Deus para que todos nós vivamos uma vida de arrependimento. Paulo também, podem abrir comigo em Atos 17, e um daqueles que eu considero talvez um dos mais completos e complexos discursos do Novo Testamento, onde Paulo na Grécia discorre de maneira muito linda e profunda a respeito do Evangelho de Jesus na Grécia, no Areópago.
versículo 30 e 31. Atos 17, 30. Fala assim, então: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens em toda parte que se arrependam. Podemos ficar só aqui no 30. Então, nós temos aqui o próprio Jesus começando o seu ministério, falando de arrependimento. Nós temos João Batista com uma ênfase gigante em várias partes, mesmo no seu curto período de ministério público, mais ou menos ali 6 meses, ficou 30 anos escondido no deserto, ali escondido em Deus, buscando o Senhor, para ter alguns meses ali, até ser preso e depois morto, e ele trazia uma ênfase muito forte em arrependimento. Nós temos Pedro, então, em Atos, pregando publicamente, quando perguntado, falando: se arrependam. E nós temos também aqui Paulo registrando no seu discurso na Grécia, sobre que todos são chamados a se arrepender. Então hoje eu quero meditar com vocês e refletir um pouco, não só nessa ênfase do arrependimento como o ponto de partida no reino, ali nós conhecemos bem a porta do reino, o arrependimento faz parte, mas como a essa ênfase em todo o evangelho, em toda a parte da Bíblia, de que nós precisamos viver uma vida, um estilo de vida de arrependimento. Peço que tu feche teus olhos para que nós possamos orar mais uma vez. Amém, Senhor Jesus, nós continuamos te entregando esse tempo aqui, Senhor. Senhor, nós precisamos de Ti, eu de mim mesmo não posso fazer nada, Senhor, mas Tu podes todas as coisas. Então comunica a Tua verdade, abre os nossos corações para que essa palavra realmente chegue, Senhor Jesus, onde precisa chegar. Senhor, que nós possamos nos despir de nós mesmos, de todo o nosso orgulho, soberba, de tudo aquilo que tem nos atrapalhado para vivermos uma vida de arrependimento. E que, Senhor, que hoje cada um de nós, ao ouvir a Tua voz, não endureça o coração, mas sim esteja pronto, Senhor Jesus, esteja pronto a se entregar completamente a Ti. Amém. Então, como eu comecei falando aqui, arrependimento é uma doutrina elementar. Podemos abrir o texto de Hebreus 5, vamos usar bastante a Bíblia. Glória a Deus pela Bíblia, meus irmãos? Eu creio que cada um de nós precisamos, da mesma forma como foi ordenado a João, que ele devia comer o livro para não esquecer do que tinha sido falado para ele, cada um de nós precisa devorar a palavra de Deus. A palavra vai falar para que a palavra não deve só, a Bíblia, o conhecimento de Deus, não deve só habitar em nós, mas deve habitar ricamente. Então, cada um de nós precisa ser apaixonado por esse livro. A gente precisa devorar as Escrituras todos os dias. Amém? Vamos juntos, então. Hebreus 5, versículo 1. Hebreus 6. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Aqui então o escritor de Hebreus, escrevendo para esses irmãos, vai começar a listar algumas doutrinas elementares da fé. Então ele fala assim no versículo 1: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Então aqui eu gostaria de começar lançando esse fundamento aqui que é mencionado, que é o arrependimento de obras mortas. Então o que isso significa? Quando alguém ainda não é um discípulo de Jesus, como alguém ainda não tomou essa decisão, dessa entrega, dessa conversão, é necessário que façamos um arrependimento, que a gente realmente perceba que até aqui então nós andamos de uma forma independente de Deus, até aquele momento ali nós governamos a nossa vida, nós não pensamos, refletimos a respeito da vontade de Deus para a minha vida. Então nós tomamos uma decisão naquele momento, cada um de nós tomou ela, talvez alguns aqui estejam visitando e hoje talvez seja esse o teu dia, de se declarar ao Senhor: Senhor, Tu a partir de hoje é o Senhor da minha vida, Tu é o meu Salvador e eu me arrependo do que eu fiz até aqui. Por que ele fala ali arrependimento de obras mortas? Quem é que faz uma obra morta é um morto. Que tipo de morto? E por que ele usa essa analogia aqui? Paulo vai falar que quando nós estamos nesse momento antes de nos convertermos,
antes de tomarmos essa decisão por Jesus, nós estamos mortos espiritualmente. O Espírito Santo de Deus não veio ainda habitar o nosso espírito. Isso faz com que nós estejamos nesse momento de estarmos mortos. Nós vivíamos independentes de Deus. Então, nesse processo de entrada no reino, de nos achegarmos a Deus, uma das coisas muito importantes é nós renunciarmos à nossa vida. O governo que antes estava sobre nós governávamos a nossa vida, não cogitávamos das coisas de Deus. Agora, então, nós nos arrependemos disso. Porém, o grande ponto aqui, que para mim fica claro, é que arrependimento significa metanoia, significa mudança de mente. E é muito interessante que na época, quando a Bíblia foi escrita, essa palavra ela tinha um contexto militar. O que significa? Quando tinha ali um grupo militar em alguma situação e o comandante queria que eles virassem, fossem para uma rota contrária, a palavra usada era metanoia. Então, o que significa? Tinha um grupo marchando para uma direção, o comandante, por algum motivo, queria que então eles fossem para outra, e qual que é a palavra que ele usava? Metanoia. E aqui então, trazendo a contextualização do porquê foi escrito usando essa palavra, toda vez que vai falar sobre arrependimento, a ênfase é sobre uma virada. Então, antes a minha vida ia para um lado, eu a governava, mas agora eu me arrependo. O que isso significa? Então, agora eu vou para o outro lado. Antes eu vivia uma vida longe de Deus, eu não levava a vontade de Deus em conta para tomar uma decisão, e agora eu viro a rota. E é muito interessante nós começarmos a observar em várias partes da palavra que isso aparece. Por exemplo, lá em Apocalipse, capítulo 2 e 3, nós temos as cartas que o anjo do Senhor escreve às igrejas, são 7 cartas. E é muito interessante que ali nós vamos entendendo que o anjo do Senhor é o próprio Jesus escrevendo as cartas, e em 5 dessas 7 cartas há uma exortação muito clara para que aquelas igrejas se arrependessem. Então, nós percebemos essa ênfase na palavra de Deus como um arrependimento, não só como um marco inicial da caminhada, né? A gente precisa entender que o arrependimento ele não é simplesmente aquela oração que eu fiz no dia que eu entreguei a minha vida para o Senhor, mas que sim, eu preciso desenvolver uma vida onde eu me arrependo sempre. Isso para mim também fica muito claro em 1 João, podemos abrir 1 João 1, 6 a 10. Aleluia. Nós vamos começando a perceber essa ênfase nesse arrependimento constante e diário. Se não, vejamos então 1 João 1, 6 a 10. Se dissemos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar do pecado e nos purificar de toda a injustiça. Versículo 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então percebam aqui, versículo 7, ele fala de mantermos comunhão com Ele. Com Ele é o próprio Deus. Então, basicamente, à medida que eu caminho com Deus, que eu desenvolvo uma relação de comunhão, e ele aqui vai usar essa analogia de andarmos na luz, é como se a própria luz de Deus fosse nos iluminando, e quanto mais eu caminho com alguém, quanto mais eu sou próximo de alguém, eu começo a perceber diferenças. Então, quanto mais eu caminho com Jesus, quanto mais eu conheço a sua vontade, os seus mandamentos, eu vou conhecendo como Ele é, e aí eu olho para mim e percebo que eu sou ainda muito diferente. Qual que é o caminho que eu preciso percorrer? Eu preciso me arrepender. E basicamente o texto aqui vai falar que no 8, que
Não tem como ninguém escapar, nem o próprio João, porque ele se inclui aqui. Nem o próprio discípulo de Jesus, João, falava que cada um de nós ainda vai ter pecados. Quanto mais nós andamos com Jesus, nós vamos percebendo essa diferença. Então, qual que é o caminho? Confissão. E confissão está ligada diretamente ao arrependimento. Então, percebam aqui que essa vida de comunhão com Deus... E se nós temos, é uma premissa que nós temos no texto, né? Se dissermos que mantemos. Então, nós partimos do pressuposto aqui que todos nós somos discípulos de Jesus, que caminhamos, temos essa comunhão, essa relação com Ele, e a partir dessa relação nós vamos sendo transformados. Paulo vai confirmar isso também, abram comigo aí, 2 Coríntios 3:18, um texto muito interessante, que vai dar essa mesma ênfase que João vai dar aqui, 2 Coríntios 3:18. Nesse mesmo contexto dessa vida com Deus, esse relacionamento, nesse estar com Jesus e percebermos quanto talvez de pecado, de iniquidade há em nós e o caminho que nós precisamos realmente ser transformados. 18 vai falar assim, então: mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Então, o arrependimento, essa vida com Deus, quando nós temos essa resposta no nosso coração de arrependimento, isso é como se liberasse para que Deus nos transformasse. Porque nós vamos contemplando, vamos vendo como Ele é, e aí, nesse processo de estarmos com Ele, Ele nos transforma, não simplesmente numa pessoa melhor, mas sim mais parecido com Ele. Afinal, nós somos chamados para fazer nossa natureza terrena morrer. Não mais como uma reforma da nossa natureza, mas sim uma transformação onde eu morro para mim mesmo, para que a natureza de Cristo apareça. E como é que isso acontece? Não há outro lugar que não na comunhão com o próprio Jesus. Não há como eu me parecer com alguém, não há como eu me transformar como alguém é, se eu não vivo com essa pessoa. O ponto é aqui que isso não é simplesmente um esforço nosso. Afinal, o arrependimento não é uma meritocracia, ele não parte de nós, mas sim isso é uma resposta à obra de Jesus por nós. Então, o próprio Jesus, através do seu Espírito Santo, mora em nós, e ele começa então, desde o primeiro dia da nossa conversão, essa obra. E que obra é essa? Fazer com que nós sejamos como Jesus é, nos transformar, tirando aquilo que ainda é da velha natureza, tirando aquilo que não agrada a Deus e nos transformando como Jesus é, como o texto aqui de Coríntios vai falar. Mas nós precisamos estar nessa vida de comunhão para sermos transformados. O ponto é que eu quero deixar muito claro é que isso não é um esforço simplesmente nosso. Nós podemos confirmar isso com o texto de Romanos 2:4. Romanos 2:4, Paulo fala o seguinte: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é a que te conduz ao arrependimento? Então, basicamente, o próprio Deus, através do seu Espírito Santo, pela sua bondade, conduz cada um de nós ao arrependimento. Não simplesmente só no dia da nossa conversão, mas nesse processo de santificação, onde nós vamos sendo, pelo Espírito Santo, transformados a ser como Jesus é, até que Ele venha e estaremos nesse processo. Ele mesmo nos conduz, Ele mesmo nos oferta, Ele mesmo nos aponta, mas Ele precisa encontrar em nós essa disposição mental, se eu posso chamar assim, de que quando nós somos alertados pelo Espírito Santo, nós nos rendemos a Ele. Eu creio que esse é o chamado de Deus para cada um de nós. Nessa vida de comunhão, nessa vida de estar com Ele, nós vamos sendo transformados. Dia após dia, nós vamos percebendo, nós vamos conhecendo a palavra de Deus, a gente faz uma análise de como nós somos, ou ainda o Senhor nos mostra, e aí a gente compara e vê que está diferente. O que nós temos que fazer? Nos arrependermos.
realmente percebermos ali que nós talvez estejamos vivendo de uma forma que não agrada a Deus. E eu creio também que existem internamente desafios, barreiras que se levantam para que nós vivamos isso. E eu quero destacar duas delas, mas antes disso, quero enfatizar que o próprio Jesus falou desse desafio, que nós temos de reconhecer os nossos erros. Mateus 7, 3, 5, lá no Sermão do Monte. Aqui Jesus já está se encaminhando para o final do Sermão do Monte, e ele fala uma passagem que eu sempre achei muito curiosa, porque ele é muito real ainda hoje. Talvez pela sua experiência de marceneiro, de carpinteiro, ele usa uma expressão assim, Mateus 7, 3, 5, ele fala: Porque vês tu o argueiro ou o cisco no olho do teu irmão, porém não reparas na trave do teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Percebam que interessante que Jesus está falando aqui que não é um problema nós enxergarmos no nosso irmão, no nosso próximo, algo que nós entendemos que não está certo. Não é exatamente essa a ênfase de Jesus, mas Jesus coloca uma prioridade, uma ordem pelas quais as coisas precisam acontecer. Nós, primeiro, não podemos ter uma cegueira seletiva, onde quando nós olhamos para nós mesmos, nós não enxergamos nenhuma falha, mas nós somos muito prontos para encontrar no outro uma lista de falhas, não precisam responder, mas talvez quantos de nós, quando pensam nas suas relações, por exemplo, marido e esposa, se a gente tivesse que do nosso cônjuge listar 5 coisas que talvez nós entendemos que ele precisaria melhorar. Ou talvez os nossos filhos, ou talvez os nossos irmãos, ou talvez os nossos pastores, ou ainda talvez os nossos discipuladores. Talvez vários de nós não teriam uma lista pronta de coisas que nós não concordamos ou achamos que deveria ser diferente. Mas me parece que é muito mais difícil que nós tenhamos uma sinceridade de, antes de fazer isso, nós olharmos para nós mesmos e pensarmos: e eu? Qual que é a trave que está no meu olho que eu preciso me arrepender? E, na verdade, o Evangelho ele é poder para transformar. Então, na verdade, antes de simplesmente encontrar no meu irmão uma lista de coisas que eu não concordo, na minha esposa, no meu marido, quais são as 5 qualidades, quais são as 5 coisas que eles fazem bem? Vocês percebem que como o nosso olhar precisa ser transformado, ou como aqui Jesus está colocando uma ideia de que antes de fazer isso com o teu irmão, e ele fala que, e a gente vai ver outros textos depois ali que deixam muito claro que nós precisamos nos exortar mutuamente, mas antes disso, eu não posso ter essa cegueira seletiva, que quando eu olho para mim, eu não enxergo nada, ou eu tenho muita dificuldade de encontrar algo para mudar em mim, mas quando eu olho para o meu próximo, nós somos muito rápidos em encontrar dificuldades, e Jesus já sabia disso. E por isso que ele nos adverte aqui fortemente, antes disso, antes de tentar tirar o cisco do olho do meu irmão, eu tenho que tirar a trave do meu olho. E depois, sem aquela trave, sem aquilo que me atrapalhava de ver, eu consigo ver mais claramente o cisco, e talvez aquele cisco nem estava ali. Então Jesus mesmo nos adverte que nós precisamos não ter essa cegueira espiritual seletiva. Ainda eu acho que há pelo menos 2 coisas que são barreiras claras que nos impedem de nos arrependermos. E a primeira delas é a justiça própria. Abram comigo Lucas 18, do 9 ao 14. Aqui é uma parábola de Jesus muito interessante, onde nós vamos ver aqui Jesus falando sobre justiça própria e como isso nos atrapalha. Aqui Jesus então está
contando uma parábola aos discípulos, e Lucas tem uma coisa muito interessante. Ele dá a explicação da parábola antes mesmo da parábola acontecer. Versículo 9 fala assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, porém se consideravam justos e desprezavam os outros. Percebam bem. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo e se consideravam justos, eram cheios de justiça própria e, por causa disso, desprezavam outros. 2 homens subiram ao templo como propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E aqui então a resposta de Jesus: digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa e não aquele outro, porque todo o que se exalta será humilhado, mas que o que se humilha será exaltado. Meus irmãos, aqui tem algo muito profundo e que nós precisamos perceber, o que Jesus ainda hoje deseja ensinar para cada um de nós. Está claro que Jesus não está ensinando contra o dízimo, Jesus não está ensinando contra o jejum, muito pelo contrário. É uma expectativa no coração de Jesus que todos nós jejuemos constantemente. O ponto aqui é que existia um homem nessa parábola que Jesus conta que achava que se justificaria, que as suas obras, o que ele fazia, era muito mais importante do que o seu coração, do que as suas intenções. Então, quando ele se comparava em obras e por jejuar e por dar o dízimo, ele se considerava justo, se auto-justificando, cheio de justiça própria. E aqui depois, comparado, Jesus coloca um homem pecador, um publicano ali, era alguém totalmente desprezado pelo povo. E aqui o texto fica muito claro, ele não conseguia nem levantar a cabeça, de tão claro que era para ele a sua condição, não só civil, mas para com Deus. E qual a reação dele? Uma reação de um coração humilde. O que significa humildade nessa situação aqui? Não estava falando de condição financeira, eu creio que muitas vezes a gente usa de maneira equivocada a palavra humilde. Normalmente a gente quer dizer de alguém de uma condição financeira menor, então nós usamos humilde para falar sobre isso, mas essa humildade falada aqui, isso que se fala de se humilhar, é nós reconhecermos a nossa condição para com Deus, de que nós mesmos não conseguimos nos auto-justificar. As nossas ações, nós não temos mérito, não somos salvos simplesmente pelas obras externas, mas sim por um coração entregue ao Senhor, um coração que se humilha, porque reconhece a sua condição pecadora. Então percebam aqui que Jesus exalta não os pecados, não a conduta do publicano, mas a sua posição de coração, e porque ele foi humilde, ele não tentou se justificar através dos seus atos, mas teve um coração quebrantado. Justiça própria, então, ela vai ser um grande desafio interno nosso a nós vivermos essa vida de arrependimento. E junto com ela, para mim, existe claramente na Escritura um outro inimigo interno tão grande, que é o orgulho. Não precisam abrir, mas em Tiago 4,6, algo muito forte que fala assim: Deus resiste ao soberbo, em outras traduções, no orgulhoso, mas dá graça aos humildes. Há ainda um provérbio muito impactante que fala: abominável é ao Senhor todo o arrogante de coração. Provérbios 16:5. Então a palavra vai deixando claramente que Deus revela a sua graça não para os soberbos, não para os orgulhosos, não para aqueles que são cheios de justiça própria, mas sim aos humildes.
E aqui, esse que vos fala, essa palavra aqui, eu sou o primeiro alvo dela. Eu em mim mesmo, me conhecendo, sei o quanto eu sou o próprio em mim mesmo, a ser cheio de justiça própria. Recentemente, eu estava num tempo de oração com o Senhor, e eu me lembrei de uma vez, talvez criança, adolescente, aconteceram muitas vezes, mas eu lembro da minha mãe me corrigindo e falando: Diego, tu sempre com uma respostinha, né? E eu percebo em mim mesmo até hoje, que se eu não vigiar, se eu der lugar à carne, esse sou eu, cheio de justiça própria. Meus irmãos, eu me conheço, eu sei que se eu não vigiar, eu sei que se eu não tiver esse lugar de oração, de comunhão com Deus, de fazer todos os dias, como Paulo ensina, né, em capítulo 12 de Romanos, que é de nós oferecermos o nosso corpo a Deus como um sacrifício puro, santo, e que esse é o culto racional. Eu sei que se eu dou o mínimo espaço à carne, esse sou eu, cheio de justiça própria. Talvez muitos de nós lidem com orgulho, com achar que por algum motivo somos superiores aos outros. Talvez muitos de nós tenham um coração cheio de soberba. E aqui, para nos ajudar, basicamente, orgulho é o sentimento de superioridade diante dos outros, justiça própria é a confiança nas próprias obras diante de Deus, e soberba é a atitude que rejeita a dependência de Deus e despreza o próximo. É como se a soberba fosse o nível 2 do orgulho. O orgulho vai nos levar a sermos soberbos. Mas, meus irmãos, abominável, como o texto fala aqui, é desprezível, é ter aversão. Eu não sei vocês, mas eu não quero ter a ideia ou pensar na possibilidade de Deus ter aversão a mim. Mas é isso que a palavra fala, que abominável ao Senhor é todo o arrogante. Meus irmãos, que coisa mais literalmente séria é essa que nós somos advertidos aqui, não por mim, mas pela palavra de Deus. Longe de nós todo coração arrogante, soberbo e orgulhoso. Amém? Amém. E o mais interessante no que tange a essas ideias que são principalmente contrárias a um irmão, né, quando eu me julgo superior, ela é totalmente oposta que Jesus ensina. Em João 13, no último sermão de Jesus, ali na véspera da sua morte, em João 13, então, Jesus leva os discípulos a se reunirem no cenáculo com ele, para onde ali aconteceria a última ceia, e então eles chegam ali, todos estão sentados, e a palavra vai registrar o lava-pés. E ali Jesus se coloca numa condição de servo, afinal, o escravo de menor patente era responsável por lavar os pés dos que estavam ali visitando a casa de alguém. Naquela ocasião ali era uma casa emprestada, então tinha que ser alguém ali que lavasse os pés. Jesus se coloca nessa condição de servo, então ele lava os pés de todos ali, para no final ensinar uma lição que está registrada no versículo 34, não precisam abrir, mas Jesus fala assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então agora pensem, Jesus, quando falava na nossa relação uns para com os outros, fala que nós temos que colocar numa condição de servo. Faz sentido no nosso coração ter espaço para orgulho, soberba, onde eu, por algum ato, por alguma outra situação, me coloco como superior aos meus irmãos? E é por isso que a palavra nos adverte tão severamente contra esses sentimentos, porque eles são desprezíveis por Deus. Porque Jesus nos ensinou exatamente o contrário. E nós teremos que nos colocar numa posição de servos. A lei ali, então, tinha sido falada de nós amarmos uns aos outros como a nós mesmos, né? Mas aqui Jesus eleva o nível, ele fala não mais como a vocês mesmos, não amem mais o próximo simplesmente como a vocês mesmos, mas sim como eu vos amei, e como Jesus nos amou, dando a sua vida por nós. Então, essa é a régua agora. Não pode mais existir espaço para soberba e orgulho no nosso coração, porque esse tipo de coração, ele é rejeitado por Deus.
E isso é muito sério, meus irmãos, eu não sei para vocês, mas de algumas coisas eu tenho literalmente muito medo. Medo não, porque o medo não vem de Deus, mas eu tenho muito receio, meu coração realmente se atemoriza. E uma delas é quando eu vejo esse texto, é meu coração ser desprezível para com Deus, ser abominável para com Deus. Mas graças a Deus, literalmente, pela sua obra em nós, porque há perdão, amém? Há perdão, há restauração e há transformação, mas isso só acontece para um coração arrependido. E como é que funciona então essa dinâmica de nós nos arrependermos? Nós ouvimos ali que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento, mas eu acho que há um pouco mais de pistas na palavra de como isso de fato acontece. Falei ali de João 13, em João 14, um capítulo depois, Jesus começa a introduzir a ideia do Consolador que viria. Ele iria voltar ao Pai, então um outro como ele viria para continuar a obra. E no versículo 26, do capítulo 14 de João, Jesus falando a respeito do Espírito Santo, ele fala assim: mas o Consolador, o Espírito a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então o próprio Espírito Santo nos lembra, nos ensina de todas as coisas. Então, se não vejamos, nós estamos vivendo o que nós vimos lá em 1 João. Eu tenho essa vida de comunhão com o Pai, essa vida de busca, de oração, de jejum, de leitura da palavra. Eu vou sendo cheio do Senhor e aí, baseado em fatos reais, eu respondo mal à minha esposa. Em algum momento ali ela me fez uma pergunta e eu respondi mal. E aí então, eu sou lembrado daquela palavra que já em mim, Efésios 4:2, por exemplo, que fala que eu tenho que ser manso em todo tempo, longânimo, e eu percebo que naquela situação lá, eu não fui, eu sou lembrado pelo Espírito Santo. E é nesse momento que é como se a obra de Deus parasse. Então ele fala assim: Diego, tu sabes, estou te lembrando, meu mandamento, a minha forma de viver é essa, mansidão. Lembra essa situação? Claramente não foi manso. Então agora o jogo está parado e é minha vez de jogar. Ou eu endureço o meu coração, ignoro a voz de Deus através do Espírito Santo falando comigo, ou eu tenho uma posição de humildade, eu reconheço o meu erro e começo o processo de me arrepender de fato. Então percebam que Deus nos conduz, Deus nos coloca no trilho do arrependimento, mas Ele não nos empurra, Ele não nos obriga, Ele não nos manivela. Ele espera de nós uma resposta mental, digamos assim, de querer realmente abrir o nosso coração, ter essa posição humilde. E eu fico pensando, talvez alguns de nós ficam pensando assim, será que realmente é Deus falando para eu pedir perdão para minha esposa? Olha, eu fico pensando no seguinte, eu conheço a minha carne, eu conheço o quão ruim eu sou ou posso ser. Eu sei que a minha carne deseja satisfazer as suas vontades, e a vontade dela muitas vezes é ir para a ira, para a impaciência. Faria sentido que essa mesma carne, que quando se manifesta, me faz agir assim, ela também dizer que eu devo me arrepender, que eu devo reconhecer as minhas falhas, que eu tenho que me humilhar, seja para minha esposa, seja para um irmão, seja para um colega de trabalho? Olha, sinceramente, acho que não. Então, se nós percebemos essa voz dentro de nós, nos impelindo a pedir perdão, a acertar, a nos arrependermos, e isso está de acordo com a palavra de Deus, há uma chance muito grande de ser o Espírito Santo falando contigo. 100% segundo Gilberto, então show de bola, estamos no caminho certo, mas é possível sim nós resistirmos ao Espírito Santo. Percebam ali Estevão, vamos abrir aí junto, Atos 7. Atos 7 aqui vai registrar um discurso de Estevão, um homem pelo qual o mundo não era digno. Para mim, um dos grandes heróis da fé, um homem de uma vida com Deus muito única,
que viu o Senhor enquanto estava sendo crucificado, quando estava, aliás, apedrejado. Uma experiência muito única, mas percebam no meio do discurso dele, que vai o capítulo inteiro de Atos 7, ele vai falar o seguinte, conversando ali com o povo que estava na frente dele, muitos deles ali, de alguma forma, seguiam a lei, e ele fala assim: povo rebelde, obstinado de coração e ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, porque sempre resistem ao Senhor. E meus irmãos, que perigo é nós começarmos a resistir ao Espírito Santo nos chamando. Sabem que no WhatsApp tem a opção ali de silenciar. Alguém já imagina aí, alguns usam, quando tem aquele grupo muito movimentado, a gente silencia. Mas também tem uma outra opção que é arquivar conversas. E aí aquelas conversas que estavam ali, elas não só não te geram notificação, como elas ficam numa outra pastinha. E aqui me parece de uma forma semelhante, nós podemos ou silenciar a voz do Espírito Santo, tipo assim, não, eu sei, mas eu vou deixar aqui como não lida para mais para frente, quando der tempo eu vejo, talvez responda, ou não, isso aqui nem faz sentido, vou arquivar. E esse é um caminho muito perigoso, porque Paulo, aliás, antes disso, em Hebreus 3, há um alerta, há um chamado que o autor faz, não precisam abrir, Hebreus 3, 7, fala assim: hoje se ouvirdes a sua voz, falando da voz de Deus, não endureçam o coração de vocês. Nesse contexto, endurecer e resistir é muito semelhante. Então percebam que o problema não é ouvir a voz de Deus. O problema não é Deus não falar conosco, o problema é nós nos colocarmos em silêncio para com Deus, nós termos essa posição talvez cheia de orgulho, cheia de soberba, cheia de justiça própria, que tenta justificar os seus erros, que tenta colocar talvez em outras pessoas no contexto, na situação, e nós não nos humilhamos perante Deus, não pedimos perdão, não somos rápidos em acertar a nossa situação, e é por isso que aqui o autor reforça: quando ouvires a voz de Deus, não resistam, não endureçam o coração de vocês, porque esse é um caminho muito perigoso. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, não precisam abrir também para a gente ganhar um pouco de tempo, mas Paulo está advertindo Timóteo sobre os últimos dias, sobre a apostasia da fé, e lá que ele usa o termo mente cauterizada. Então, me parece que quando nós resistimos ao Senhor, quando nós temos uma situação que nós precisamos acertar, algo que estamos agindo de uma maneira diferente do que a palavra de Deus nos pede, e isso vai passando tempo, e tempo, e tempo, e tempo, e quando nós percebemos aquele pecado que no começo nos escandalizava, ele passa a ser normal, ele passa a ser quase que esperado, ele já não nos incomoda, e nós corremos o risco de termos a nossa mente cauterizada, que não sente nem mais culpa pelo pecado. Mas percebam que isso começou bem antes, quando uma vez, um outro dia, nós sentimos aquilo nos impelindo dentro de nós a nos arrependermos, a irmos procurar um irmão, a falarmos com a nossa esposa, com o nosso marido, com o nosso filho, com o nosso pai, com um pastor talvez, e aquilo vai cauterizando a nossa mente até que passa a ser normal. E que perigo é, meus irmãos, o pecado ser normalizado no nosso meio. Longe de nós, meus irmãos, sermos essas pessoas que Paulo fala aqui para Timóteo, que tem a sua mente cauterizada, que pregam um outro evangelho, porque o evangelho de Deus, o evangelho de Jesus, ele está permeado da necessidade de transformação como consequência de um coração arrependido. Quero comparar com vocês dois homens importantes, Sansão e Davi, para nos dar um pouco mais de contexto sobre isso. Basicamente, Sansão, ele era um nazireu, ele era uma pessoa ali que foi chamada a ter uma consagração específica para Deus, isso está presente na lei. Nós sabemos que ele foi um homem usado por Deus, mas na sua vida, na sua conduta,
Ele cometeu vários erros, vários equívocos, como por exemplo, o nazireu não podia tocar em nada morto. E lá no texto, não precisam abrir, mas só para citar, Juízes 14, 8, 9, vai mostrar então ali que Sansão no caminho vê uma carcaça morta, toca nela e ainda leva para repartir com seus pais em casa. Várias vezes Deus advertiu sobre como deveriam ser os critérios para alguém que vivia ali debaixo do governo de Deus casar, e por pelo menos 2 vezes Sansão, ele não segue o que Deus havia determinado e escolhe a partir das suas próprias ideias, ele não cogita da vontade de Deus e então ele desobedece. E depois então nós temos as situações ali que foram acontecendo, não vemos nenhum registro, pouco, de um coração arrependido de Sansão, e nós chegamos então a uma parte muito triste da história desse homem. Abram comigo agora sim, Juízes 16, 20. Ali então, ele já tinha acontecido a 3ª vez que ele está com Dalila, ali mentindo para ela sobre de onde vinha a sua força, até que então a 3ª vez ele não resiste, ele conta, ele mais uma vez desobedece o que é colocado, o que foi colocado de Deus para com ele, e percebam o que acontece com Sansão, versículo 20 de Juízes 16. De alguma forma ali, como até então não tinha dado nada, e nós temos muito problema com isso, até então não deu nada, não tinha dado nenhuma consequência muito grave, a vida que Sansão estava levando, de alguma forma ele ainda era usado por Deus, ele ainda ali nas batalhas se levantava, matava 1000 homens, só com a sua força, há coisas ali que são sobrenaturais. Mas no versículo 20 de Juízes 16, então, fala assim, então ela chamou, no caso Dalila chamou a Sansão e fala assim, Sansão, os filisteus estão atacando, ela falava isso para que testasse a força que ele estava. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor havia o deixado. Meus irmãos, que sentença triste que há sobre esse homem, da mesma maneira, usado de uma maneira muito específica e única, mas em algum momento a sua conduta fez com que o Senhor se retirasse dele. Ainda no final da sua história, ele tem ali uma última, e aqui depois ele é cego, ele é cegado, os olhos dele são furados, ele é colocado para empurrar um moinho, e ainda depois no final da história, como um golpe de misericórdia de Deus, ainda há um último enchimento para que ele mais uma vez tivesse a força que vem de Deus, e ainda conseguisse destruir ali, durante um evento, uma festa pagã que estava acontecendo. Mas para mim o ponto principal é que não sabia ele que o Senhor o havia deixado. E meus irmãos, que sério é isso? Mas na mesma medida nós temos o registro de um outro homem, de Davi, e nós sabemos da história durante a guerra, Davi deveria ali como um rei num período de guerra, estar junto com o seu exército, por algum motivo então ele sai do lugar que era devido dele, que era esperado, e aqui como um parênteses, a maioria das vezes que caímos em pecado é porque saímos do lugar que Deus queria que nós estivéssemos. Então Davi deixa de estar como um guerreiro, como um rei junto com seu exército e vai para o palácio descansar, e fala que à tarde então, naquele dia de descanso, ele vê uma mulher, e aí nós sabemos como a história vai. Então ele acaba cometendo adultério, e a Bíblia não tem nenhum problema em expor os pecados das pessoas. E aí é registrado então que ele cai em adultério, ainda tenta fazer toda uma situação ali e consegue, para que o marido dela então morresse. Então ele erra 2 vezes, super sério, colheu consequências horríveis na sua família. Mas então Deus levanta um profeta, Deus usa alguém que não Davi para trazer a verdade, para restaurar a consciência caída de Davi. E me chama muito a atenção o que o texto registra da confissão de Davi. Abram comigo aí 2 Samuel 2,13, não vamos ler toda a história ali, que de uma forma extremamente sábia, o profeta é usado para
falar com ele. Cria toda uma história ali para que ele julgasse, e quando ele julga, então o profeta fala que aquela pessoa que ele condenou era ele mesmo. Natã então expõe Davi ali, e percebam a confissão de Davi. 2 Samuel 12:13. Davi, então, tinha cometido um crime horrível, aqui 2, na verdade. Pecado aqui muito sério, uma iniquidade muito profunda. Então, percebam a confissão dele. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Percebam o coração de Davi. Ele não tentou justificar o seu erro, do tipo assim, mas também, né, de tarde ela estava lá. Ou, pois sabe como é que é, né, profeta? A carne é fraca. Percebam que Davi não faz esforço para terceirizar a sua culpa, para responsabilizar outro. Isso não torna o pecado e o erro dele menos sério, mas mostra uma visão aqui de alguém que tinha um coração humilde. E é por isso que Deus tinha uma preferência por Davi, falava que ele era segundo o seu coração, porque nele ele encontrava um servo com coração humilde, não perfeito, não sem erros, ele realmente teve consequências muito sérias disso, mas Deus encontrou nele um coração pronto a se humilhar, pronto a se arrepender. Há um outro salmo que é registrado desse mesmo momento, onde Davi foi confrontado por Natã, Salmo 51, só vou ler o 10 que fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável em mim. Percebam o coração desse homem a ser confrontado. Meus irmãos, Deus precisa encontrar em nós esse mesmo coração. Esse coração humilde, esse coração pronto a se arrepender. Seja porque nós, nessa comunhão com Deus, fomos pelo Espírito Santo ali impelidos, Ele nos mostrou uma área, seja a nossa justiça própria, seja soberba, seja orgulho, seja em algo que nós agimos errado para com o outro, nossa esposa, nosso marido, nosso irmão, nosso pai, um irmão na fé. Mas, meus irmãos, nós precisamos ter esse mesmo coração humilde. E só como não vou entrar em todo o texto aqui, que tinha sobre essa parte da amizade, do companheirismo, mas só para mencionar Hebreus 3,13, exortai-vos mutuamente para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O autor de Hebreus fala assim, olha, vocês aí, irmãos na fé, se exortem, se corrijam, se animem, todo tempo, mutuamente, para que vocês não caiam em engano. Há um outro provérbio que eu trago comigo desde que era mais novo, que é: melhor é a ferida feita pelo amigo do que o beijo do inimigo. Então, nos nossos companheirismos, nós não podemos ter amizades que simplesmente fazem coisas juntos. Isso é muito bom usufruir do reino, desses nossos relacionamentos, muitas vezes mais próximos com os irmãos da fé do que por vezes os irmãos de sangue. Mas o companheirismo, essa amizade precisa ser para nos afiar, para nos corrigir. Nós não podemos ver o nosso irmão caindo num erro ou perto de cair e simplesmente não fazer nada. Não, meus irmãos, nós somos chamados a sermos ativos nos nossos relacionamentos. De realmente nos ajudarmos, de realmente nos aconselharmos, avisarmos. E é isso que o texto fala de nós nos exortarmos mutuamente. Só para mencionar aqui também como que nós precisamos, então, agir quando nós somos ali confrontados, seja pelo Espírito Santo, seja por um irmão. Como é que funciona o ciclo do arrependimento? É um material que nós já ouvimos várias vezes, mas vale sempre mencioná-lo novamente, né? Que começa, então, com essa tristeza no coração de Deus. Diferente de remorso, que é simplesmente um sentimento ruim por causa das consequências do erro, mas a tristeza gerada por Deus, ela gera vida e não morte. Deus realmente nos impele, e isso é confirmado lá em 2 Coríntios 7:10, que fala: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para salvação, para a vida.
A segunda parte muito importante, eu percebo que às vezes o diabo é astuto em devagarinho e tirando essas verdades, que é a confissão dos pecados. Meus irmãos, a confissão dos pecados segue hoje. Ela não caiu, ela não faz parte da velha aliança ou alguma outra coisa. Tiago 5,16 vai falar: confessai, pois, os vossos pecados uns para os outros e orai uns pelos outros para que sejais curados. 1 João 1,9, na sequência do que lemos ali: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar. Então nós precisamos confessar primeiramente a Deus para acertar essa situação, mas também uns para com os outros, para que de fato sejamos curados naquilo. A terceira coisa é o abandono daquela prática. Provérbios 28:13 vai falar assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, e que forte isso, mas o que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Então, de nada adianta eu me arrepender, eu reconhecer que eu estou errado, e daqui a 2 horas eu errar novamente. Preciso me arrepender de novo, e me arrepender quantas vezes foram necessárias, até que eu seja totalmente transformado à imagem de Jesus naquela área. E o que eu faço enquanto isso? Sigo confessando, sigo me arrependendo, sigo agindo de maneira prudente para evitar essas quedas, esses erros, mas nós precisamos continuar confessando e deixando essas práticas. E por último, a restituição, muito baseado naquilo que inclusive foi compartilhado 2 semanas atrás sobre Zaqueu, que depois de ter aquela experiência com Jesus, ele devolve, ele restitui o que ele havia roubado. Então esse ciclo ele funciona dessa maneira. Nós temos a tristeza produzida no nosso coração segundo Deus, que é para a salvação, que é para a vida e não para a morte. Nós, então, confessamos o nosso pecado para Deus e para os irmãos ali, aqueles que estão mais próximos, maduros na fé, para nos ajudarem, até para nós prestarmos contas também. Nós começamos, então, nesse processo a deixarmos essas práticas, porque senão de nada adianta, né? A metanoia é essa mudança de mente. Eu deixo o que eu pensava, eu deixo o que eu fazia para então ter a mente de Cristo sobre mim, e eu agora não ajo mais segundo os meus sentimentos e vontades. Eu estou nesse processo de realmente fazer a minha natureza terrena morrer, como Paulo fala em Romanos, e por fim eu restituo. Então, se eu, naquele exemplo, né, se eu respondi mal à minha esposa, eu preciso ir lá e para ela restituir aquela honra que foi devida. E aí, então, esse ciclo do arrependimento, ele acaba. Ou não, ainda tem mais uma parte muito importante, que é que João Batista traz lá em Mateus 3:8, que fala sobre os frutos dignos de arrependimento. Porque, afinal, o Evangelho não é só poder para fazer com que nós paremos de pecar, mas sim que a partir de uma mente renovada eu haja de uma forma que agrade a Deus, e isso sim é um fruto digno do arrependimento. Essa é a obra da graça de Deus. Há um texto muito precioso em Tito 2:11-12, que fala: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E essa mesma graça, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa área presente. Então perceba que aqui é apresentado as 2 funções principais da graça. Primeiro, ela nos salva, mas a graça não é um salvo-conduto para que nós vivamos a nossa vida de qualquer forma, mas sim ela serve também como um agente capacitador de nós vivermos a vida de uma maneira que agrade a Deus. Em outras versões vai falar que ela nos ensina. Então, por saber que eu posso me arrepender, que eu posso pedir perdão, isso não é um salvo-conduto para que eu viva uma vida deliberada de pecado, porque o mesmo João, na sua primeira carta, vai dizer que aquele que provém de Deus, que é de Deus, não vive pecando. Então, a graça não é simplesmente um salvo-conduto para eu viver de uma forma que eu queira, mas sim para me transformar, para me ensinar, para ensinar cada um de nós a viver de uma forma que agrada a Deus, ela nos santifica. E aí, então, há uma mudança visível, há uma mudança completa em nós. Quem mentia não só para de mentir, mas passa a falar a verdade.
Quem roubava não simplesmente deixa de roubar, mas passa a ser generoso, e isso é exemplificado por Paulo em capítulo 4 de Efésios. Então, esse é o poder do Evangelho, não simplesmente como um remédio para pararmos de pecar, mas sim para vivermos uma vida transformada que de fato agrada a Deus, não por um esforço próprio, mas sim porque a minha natureza terrena foi morta e agora eu vivo essa vida substitutiva, que Jesus vive em mim, Ele governa, e a natureza do Espírito governa a minha vida, e essa sim é capaz de agradar a Deus. Nós temos 2 exemplos aqui, me encaminhando para o final. O primeiro é de Zaqueu, e eu creio que ele foi muito bem explorado no último encontro, quando falamos do senhorio de Cristo. Mas há um outro que talvez seja pouco conhecido de nós, que é do carcereiro romano. Abram comigo aí, texto de Atos 16, 24. Atos 16, 24 é um exemplo muito profundo de uma transformação que alguém sofreu a partir de um encontro com Jesus. Atos 16, do 24 ao 34, vale a pena nós lermos todos esses versículos. Nós precisamos lembrar então que aqui Paulo e Silas tinham sido presos, eles estavam na cadeia e tinham sido colocados aos cuidados de um soldado romano. O soldado romano era um soldado treinado para ser extremamente violento. Ele realmente, o trabalho dele, a vida dele era cheia de violência. Ele realmente era treinado, capacitado e recebia para isso. E aqui então ele teve o acaso, ou na verdade não existe acaso, mas teve a mão de Deus que fez com que ele fosse ali no seu trabalho, tivesse que simplesmente ficar responsável por Paulo e Silas. Então, o 24 fala assim: tendo recebido tais ordens, que era de ficar com Paulo e Silas preso, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes todas se soltaram. O carcereiro ali, o soldado romano, acordou e, vendo as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu. Lúcio entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos na sua casa. E agora percebam, naquela mesma noite, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas dele. Então percebam que o soldado, que era aqui a responsabilidade de ser violento se necessário fosse, que era treinado para isso, ele tem um encontro com o Senhor, ele vê a glória de Deus quando 2 irmãos estavam cantando e orando e as prisões se abrem. E qual que é a resposta dele, quase que imediata, depois de ser ali convertido, de entregar sua vida para o Senhor? Aquele que era violento, aquele que era um carcereiro, um soldado, ele passa a ser alguém que lava as feridas dos detentos. Meus irmãos, se isso não é graça, meus irmãos, se isso não é favor de Deus, o poder do Evangelho aqui agindo. E aí fala, então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Um texto que não estava aqui, mas não posso deixar de citar, porque lembrei dele enquanto estava no louvor ali, Isaías 6, vamos abrir Isaías 6, por favor. Onde mais uma vez nós vemos um homem que teve um encontro com Deus, e então a primeira coisa que acontece, ele é transformado, ele se arrepende, ele percebe a sua iniquidade, o seu pecado, então ele confessa esse pecado diretamente para Deus. Vamos abrir Isaías 6. Versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, isso Isaías falando, e assentado sobre um sublime trono, e as asas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por toda parte em cima dele, cada um tinha 6 asas, como 2, cobriu o seu rosto,
Com outras 2 cobriam os pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías tem um vislumbre do céu aqui, ele vê a glória do Senhor. 4, os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu não creio que aqui exista uma linguagem figurada, mas realmente Isaías ele foi convencido de que ele tinha pecados, as suas iniquidades relacionadas à sua boca. Então ele vê o Senhor, e qual que é a primeira resposta dele? Arrependimento, confissão. Deus, eu sou um homem de lábios impuros. Ele poderia responder de outras partes do seu corpo, poderiam ser impuras, por exemplo, seus olhos, mas ele responde: eu sou um homem de lábios impuros. E qual que é a resposta então de Deus? Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os meus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. E então o que acontece depois? Depois que ele então tem esse encontro com Deus, ele vê um vislumbre da glória de Deus ali claramente, reconhece a sua iniquidade, é perdoado. Então vem uma frase muito conhecida por nós: a quem enviarei? A quem há de ir por mim? Deus pergunta. Então Isaías responde, versículo 8: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, que encontro glorioso que Isaías teve. Mas antes de Deus enviá-lo, antes de Deus fazer uma pergunta, houve esse processo de arrependimento, por que não de santificação, de realmente ele ser purificado, como o texto coloca. Isso para dar mais um exemplo desse chamado de Deus a essa vida que nós precisamos ter de arrependimento. E eu gostaria de convidar os irmãos a ficar de pé, por favor, porque de alguma forma, meus irmãos, isso precisa falar conosco. Eu creio que é tempo de não só ouvirmos a voz do Espírito Santo, é tempo de nós não silenciarmos ele, não arquivarmos a conversa com o Espírito Santo, mas sim, assim como o autor de Hebreus, no capítulo 3, falou: hoje, ao ouvir a sua voz, que nós não endureçamos o nosso coração. Joe Owen fala uma frase que eu gosto muito: mate continuamente o pecado, ou ele matará você continuamente. A.W. Tozer vai falar: arrependimento não é apenas tristeza pelo pecado passado, mas também a determinação de fazer agora a vontade de Deus, à medida que ele a nós se revela. Há um convite da parte de Paulo ali para os irmãos em Corinto, no capítulo 11, 28, que ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E esse é o convite de Deus para cada um de nós, para que nós nos autoexaminemos, ou que nós permitamos que mais uma vez o Espírito sonde o nosso coração, vê se há algum caminho mau. E na verdade, 1 João vai dizer que todos nós pecamos. Então, se nós formos honestos, quando essa análise acontecer, realmente vai encontrar alguma coisa, realmente o Senhor vai mostrar alguma coisa, e que então, ao ouvirmos a sua voz, meus irmãos, nenhum de nós endureça, despreze, ignore a voz do Espírito Santo, porque ele nos conduz pela sua bondade ao arrependimento. Senhor Jesus, por favor, eu oro para que o Senhor derrame sobre nós o teu colírio nessa noite aqui, Senhor Jesus, para que toda cegueira espiritual, Senhor Jesus, tudo que tem nos atrapalhado, Senhor, tudo, Senhor Jesus, que tem nos impedido, Senhor, que aqui no nosso meio não haja corações orgulhosos, Senhor Jesus, coração soberbo, coração altivo, Senhor. Senhor, por favor, encontra aqui homens e mulheres cujo coração é totalmente teu e estão prontos, Senhor Jesus, a se arrepender. Todo coração resistente, todo coração endurecido, que hoje mesmo, Senhor, tu toque no lugar, coloque um coração de carne, Senhor. Senhor, nos transforma, Senhor, nós queremos ser mais parecidos contigo, Senhor Jesus. Toda apatia, todo inconformismo, Senhor Jesus.
Senhor Jesus, não permita, Senhor, que nós desperdiçamos os nossos dias com pecados não confessados, Senhor. Uma vida que não se arrepende, uma vida que tenta se autogovernar mesmo depois de já ter um dia entregue a sua vida a Ti. Meus irmãos, é tempo de nós nos acertarmos com Deus. Nós cantamos no começo que o nosso coração é de Deus. Mas será que isso não é simplesmente uma verdade teológica e no nosso coração, lá no fundo, nós de fato ainda governamos a nossa vida? Qual é a nossa reação quando talvez nós vejamos o ímpio prosperar, quando talvez algo que nós tínhamos convicção de que Deus nos daria ou deveria nos dar, como fica o nosso coração? Será que ele ainda é totalmente do Senhor? Meus irmãos, eu desconfio que há muitos de nós aqui que precisam se acertar com o Senhor, que precisam deixar um coração de pedra ser transformado para ter um coração de carne. Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Vem agora mesmo lembrando que meu irmão, minha irmã, com as Tuas palavras, te acerta com o Teu Pai, com o Teu Deus. É tempo de com a nossa boca, como nós ouvimos aqui no começo, com a nossa boca nós confessarmos, não pecados genéricos, não situações por cima, mas expõe o teu coração, seja que nem Davi, não terceirize a sua culpa, mas seja pronto a falar toda a verdade, a reconhecer com o coração humilde: Deus, eu pequei contra Ti. A palavra fala que um coração contrito jamais é rejeitado por Deus, e meu irmão, isso não vai ser diferente contigo. Oh Senhor Jesus, nos leva a um arrependimento aqui nessa noite, Senhor. Nos leva, Senhor Jesus, a confessarmos nossos pecados. Meu irmão, se há alguém aqui que há um acerto necessário para ser feito, não perde essa noite. A palavra fala que se nós temos alguma coisa contra alguém, que nós temos que ir lá procurar esse irmão para acertar, independentemente de quem está certo ou não, quem errou mais ou quem errou menos. Oh Senhor Jesus, nos toca aqui nessa noite, Senhor. Espírito Santo, vai mover nos corações, Senhor. Eu vejo como se fosse uma grande pedra sendo removida. Senhor Jesus, todos corações entulhados aqui, todos postos entulhados, Senhor Jesus, por muito tempo andando no mesmo pecado, que hoje seja um basta, Senhor Jesus. Que um tempo de andar deliberadamente em pecado cesse hoje, Senhor. Santifica a Tua noiva, Deus. Santifica a Tua noiva, Senhor Jesus. Que nós façamos parte de uma noiva que se atravia à espera do noivo, que não se contamina, que não está imersa em imundícias do mundo, mas que nós sejamos aqueles que nos consagremos, Senhor Jesus. Que nos separamos, que não nos moldamos ao padrão do mundo, mas temos a mente renovada pelo Teu Evangelho, Senhor. Senhor Jesus, nos leva a uma consciência de pecado para arrependimento, Senhor. Senhor, nós sabemos que na nossa força nós não conseguimos, mas a Tua graça nos capacita, Senhor. A Tua graça nos capacita, Senhor, a viver uma vida que Te agrada. Que todos aqui, Pai, todos aqui nessa noite sejam alvos da Tua graça, Senhor, para viver uma vida que Te agrada, para se render a Ti pela primeira vez, talvez, ou para ainda alguns de nós que já andam há muito tempo com o Senhor, mas ainda há áreas e há coisas que não conseguimos vencer. Estamos adiando o arrependimento, mas meu irmão, que o Senhor te encontre aqui nessa noite, com as Tuas palavras agora mesmo, no Teu lugar, te acerta no Senhor.